Boa noite, meus amados, sejam todos bem-vindos. Chegando aqui, Cláudio, boa noite, a paz do Senhor. Sônia também, a paz do Senhor para todos vocês. Para você que está aqui entrando no Instagram também, seja muito bem-vindo. Sejam todos bem-vindos nessa noite, na nossa transmissão, nosso papo de discípulo. Estou com muita saudade de todos. Domingo nós não pudemos fazer uma transmissão do nosso culto de adoração. Eu tive um problema na minha internet. Aqui é um prédio e parece que alguém ou algum serviço foi feito ali no poste e danificou a fibra. E aí os meninos que vieram da empresa, vieram no domingo mesmo, mas eles não conseguiam arrumar domingo de manhã. Então fiquei sem internet o domingo todo. Então precisei cancelar a transmissão de domingo. Porém, se você entrar no Face da igreja, se você entrar no YouTube, no meu canal, você vai encontrar ali uma mensagem que eu gravei. Eu tenho certeza que vai abençoar e edificar a sua vida. Amém? Hoje, terça-feira, nosso papo de discípulos, voltamos ao Salmo 119. É um texto maravilhoso, profundo, forte. Quem está realmente lendo o Salmo 119, quem realmente está fazendo esse exercício de meditar no Salmo 119, com certeza como eu, está sentindo a força do texto, o poder do texto, né? Realmente não é um texto assim simples, mas é um texto que mexe com o nosso coração, mexe com as nossas emoções, mexe com a nossa mente, faz a gente refletir, faz a gente sentir, faz a gente se movimentar. É realmente um texto que faz a gente questionar a vida, o procedimento, a maneira de agir e de pensar. Não sei se você tem tido essa experiência. Eu tenho tido, tem sido algo maravilhoso, né? Hoje, pela manhã, eu estava... tinha feito a minha leitura, minha devocional, e peguei o celular para dar uma olhada no YouTube. Eu gosto de ouvir o Alexandre Garcia, aquele jornalista, e ele sempre nos seus vídeos ele faz um relato histórico contando, e foi eu assisti o de ontem, e ele estava fazendo um comparativo de um caso no Brasil. Eu não me lembrava desse caso, acho que faz muito tempo também, e que um homem ele salva uma criança no zoológico, se não me engano, ela de Brasília, não me lembro de onde que é. A criança caiu no fosso das ariranhas. Boa noite, Sérgio. E esse homem, ele sem pestanejar, ele mergulha nesse poço e ele salva a criança, mas as ariranhas, por serem carnívoras, elas mordem muito ele e ele acaba morrendo. E ele comparou essa história com a história daquele filme do Soldado Ryan, Resgate do Soldado Ryan. Lembra desse filme? Com o Tom Hanks, em que ele vai resgatar o último filho de uma mulher que tinha 4 filhos, 3 já haviam morrido. E ele vai para resgatar esse rapaz. E ele faz um paralelo dessas duas histórias. No Resgate do Soldado Ryan, o final do filme, o rapaz resgatado vai então ao túmulo do personagem que o Tom Hanks faz e presta uma homenagem. E ele diz para ele que ele honra o que aquele homem fez por ele. Aquele homem resgatou ele e ele honra, e ele viveu uma vida digna realmente do salvamento, do resgate que ele tinha passado. E ele comenta desse rapaz que agora já é um rapaz, um homem adulto, aqui do Brasil, que quando criança foi salvo das ariranhas, mas hoje já foi preso 2 vezes, está envolvido em escândalos, em corrupção. E aí ele faz comparação dizendo, esse rapaz, eu não me lembro os nomes, ele não honrou o que aquele homem fez por ele e morreu para salvar aquela criança das ariranhas. Por que eu estou compartilhando isso com você? Porque a hora que ele estava contando a história, na minha mente veio na hora, não é? Se o cristão ele está honrando realmente
a morte e o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Jesus morreu por nós, né? E olhando por Salmo 119, eu começo a pensar que se nós temos vivido de forma digna, ou seja, segundo a palavra de Deus, em honra àquilo que Cristo fez por nós na cruz. E Cristo, assim como aquele homem que pulou para salvar aquela criança, ele foi para a cruz. E o mínimo que podemos fazer é olhar para a sua palavra e obedecê-la. Amém? E isso ficou no meu coração, eu queria compartilhar com você antes de começar o nosso papo de discípulo de hoje. Hoje nós vamos, então, lá para a quinta cena que nós vamos trabalhar hoje, que é, deixa eu achar aqui, meu texto eu abri aqui, mas eu não cheguei lá ainda. Hoje nós começamos a nossa leitura no verso 33. Então, vamos ler Salmo 119, verso 33. Diz assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim a afronta que me causa medo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Boa noite, Márcia. Deus abençoe sua vida grandemente também. Amados, quem mais chegou aqui? O Didio, meu irmão. Deus abençoe sua vida grandemente também. Queridos, nós temos falado, e eu não sei se você tem feito isso, eu te convido a fazer. Pegue esta cena, leia ela 10 vezes, com o coração aberto, com bastante atenção, em espírito de meditação. Faça suas anotações, ore sobre isso. Nós temos começado estas nossas lives orando, e nós vamos fazer isso agora. Quero te convidar a acalmar o coração, fechar os teus olhos, olhar para si e ouvir a voz do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. O Pai eterno, obrigado, Deus, pela tua palavra. E somente na leitura já nos fala, já nos inspira, Deus, a desejar mais e mais de ti e dos teus preceitos e dos teus mandamentos. Ó Deus eterno, agora clareia nosso coração, ó Pai. E de fato, marca o nosso inconsciente, o mais profundo da nossa alma, com a tua palavra. Nos edifica, Pai, e nos sustenta, firma os nossos pés no teu caminho, no caminho do teu evangelho, em nome de Cristo Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Que bom. Quem que entrou aqui? O Didio entrou aqui também. Deus abençoe, meu irmão. Irmãos, dentro das práticas espirituais do cristianismo está a vida de oração. A vida de oração é uma das práticas principais na nossa caminhada, na nossa jornada. Né? Junto com ela, é óbvio, está o meditar na palavra de Deus, a contemplação, a missão, a evangelização e assim por diante. Mas é por meio da oração que expressamos as nossas prioridades. Aquilo que toma conta dos nossos pensamentos, geralmente eles dominam o nosso conversar e falar com Deus. A oração, então, de um cristão revela os seus desejos mais fortes,
E a partir deles, o discípulo consegue avaliar a si mesmo, a sua vida, e se esta vida está de fato em acordo com a caminhada segundo a palavra de Deus ou não. Bruna, Deus abençoe sua vida também, seja muito bem-vinda. Nesta próxima cena do Salmo 119, a partir do verso 33, nessa próxima cena visualizamos o salmista numa atitude de muito pedir. É fácil perceber que apenas no verso 40, o verso 40 não inicia com um verbo, pedindo, um clamor a Deus, né? Contudo, o que chama mais a atenção são as prioridades do salmista em seus pedidos, em seus clamores. E é isso que nós vamos compartilhar um pouquinho hoje. E talvez poder refletir um pouquinho sobre as nossas prioridades quando dobramos o nosso joelho para orar, para buscar a Deus. Será que as nossas orações, elas são realmente cheias da vontade de Deus ou repletas de desejos meramente humanos? Interessante isso, não é? Vamos seguir então, vamos ver o que o texto fala. Ele inicia com uma tríade de petições aqui. Se você olhar bem os 3 primeiros versos, eles têm o verbo ensinar, o dar entendimento e o guiar. Considerando que ele sai, na cena anterior, de uma melodia de confissão, esta postura na cena seguinte, nessa cena de agora, faz todo sentido. O seu desejo por obedecer de forma irrestrita ao mandamento de Deus é forte e o leva a uma postura firme e decidida. É muito interessante esta próxima cena. O salmista demonstra entender as etapas da experiência ou de uma experiência com a Bíblia. É muito enriquecedor essa percepção do salmista, né? Para ele entende isso muito bem. É preciso conhecer, aprender quais são os mandamentos. Sim, mas somente isso não é suficiente para ele, saber os mandamentos. Lembra do jovem rico? Lá no jovem rico, ele diz: eu conheço todos esses mandamentos. Eu sei todos eles de cor. Mas conhecer não era o suficiente. Então, um segundo passo é dado: compreender. Entender como aplicar o mandamento à vida prática. Isso é muito interessante, né? Eu falo muito isso e já ouvi pessoas falar: pastor, mas não sei se isso tem a ver, mas tem. Irmãos, existe uma grande diferença entre compreender e interpretar, certo? Interpretar é você partir daquilo que você acredita e adaptar o mandamento ao que você acredita. Isso é interpretação. Ok? A gente faz isso na escola. Interpretação de texto é entender o texto a partir de você. O que o salmista pede é dar-me entendimento, dar-me compreensão. O verbo ali a palavra ali eu quero entender como aplicar o mandamento à vida prática. Lógico, levando em consideração quem eu sou, levando em consideração o meu contexto social e o meu contexto temporal, mas sem distorcer o mandamento. Simplesmente partindo do mandamento para o meu contexto, para a minha vida prática. Certo? Pois bem, vamos dar um exemplo. Tem dessas sketches que fala, né? No YouTube, né? Tem uma lá que é muito interessante, ilustra muito bem isso, né? A moça, ela pega e ela usa uma foto, pega uma foto grande lá de um lugar bonito lá, por exemplo, Paris, na Itália, sei lá, ou Itália, não sei. E ela tira foto e posta no Instagram. Olha, eu estou aqui em Paris, ou estou aqui na Itália, em Roma, né? E posta no Instagram. Certo? E aí você fala: é só uma foto. Não, é mentira. É uma mentira. Ou seja,
Não tem essa, mas é uma mentira que não tem nada a ver. Aí eu estou interpretando. Compreender é olhar e falar, não, mas isso é uma mentira, então mentira é pecado, não faço mais. Eu aplico o mandamento à vida atual, ao meu momento, ao meu contexto. Uma historinha bem simples, mas para a gente entender a diferença de interpretar e compreender. É isso que ele está dizendo. Eu preciso compreender. E esta compreensão, naturalmente, ocasiona uma marca clara na alma, que é o objetivo do salmista. É ter dentro do seu inconsciente, lá no profundo da sua alma, marcado com os mandamentos do Senhor, para que o desejo pela obediência seja cada vez mais forte. O que o salmista parece desejar, querer, é que a obediência seja um movimento natural do seu próprio ser. Entende? Que a obediência aos princípios seja algo normal. Será que isso é possível? Por que isso é possível? Essa obediência natural acontecer? Porque se a gente olhar para a nossa história, para a nossa vida, a gente vai perceber que nós agimos em determinadas situações, de uma determinada forma, naturalmente. E quando olhamos para trás, percebemos que foi porque alguém nos ensinou a agir assim. Né? Alguém agir assim. Eu me lembro, a minha mãe, por exemplo, chamava o pai dela de papai. Né? A minha mãe já era a avó. Mas ela chamava o pai dela de papai. Isso era algo que acontecia naturalmente. Ela não forçava. Porque alguém ensinou ela que era assim que ela tinha que se relacionar com o pai dela. Marcou lá no profundo. O desejo vem natural. E talvez essa seja uma das coisas mais interessantes para a gente buscar enquanto discípulos de Cristo. É que a palavra de Deus marque o nosso inconsciente. É aí que eu concordo com o pastor Josué Martins, quando ele fala dessa leitura repetitiva, não como um mantra, não isso, mas como uma forma de realmente conhecer o texto, guardar bem o texto, entender, compreender bem o texto e conseguir pelo Espírito Santo a inspiração para gravá-lo no inconsciente e que a obediência se torne algo natural e até mesmo e muito forte. Amém, queridos? Espero que tenha entendido. Dá um ok para mim se você entendeu isso, né? E se você está compreendendo o que eu estou pontuando aqui. Parece que esse é o desejo do salmista, né? Por fim, mais importante para ele aqui nessa primeira parte é a prática. E esta se dá pelo poder do próprio Deus, tomando o salmista pela mão como um filho conduzindo ou conduzido pelo pai. Verso 35 ele diz: guia-me pela vereda dos teus mandamentos. Percebe essa vontade, essa imagem, né? Do Deus, do Pai que toma o filho pelas mãos e vamos seguir aqui, vamos aprender, vamos caminhar, vamos conseguir, vamos andar juntos, né? Veredas é caminhos também dos teus mandamentos. É isso que o salmista quer, né? Perceba uma imagem da relação familiar, né? Ela parece estar presente aí na mente do salmista. Aprender, compreender e viver. Bom, em cada petição aqui desses 3 primeiros versos, existe uma consequência. É como a retomada do seu compromisso. Lembra que eu falei? Cena anterior é uma melodia de confissão. Agora é a retomada do seu compromisso. Seguir as ordens de Deus até o fim, ele diz. Ou seja, enquanto a vida existir, traz uma ideia de não importa as consequências, não importa os empecilhos, não importa os sentimentos, não importa o que pode vir a acontecer ao meu redor e em minha vida. Eu vou seguir até o fim. Depois ele fala de estar inteiramente comprometido, né, de todo o coração. Irmãos, isso é muito interessante, porque, pense comigo, o coração dividido proporciona distração com as coisas deste mundo.
E ele tem essa plena consciência que esse coração dividido não é bom. Certo? Tiago diz isso, né? Homem de ânimo dobre, homem de coração dividido, né? O povo de Israel, quando sai do Egito, tem um coração dividido. Perceba, o povo de Israel sai do Egito, Deus os liberta do poder lá do imperador do Egito, né? Do faraó. Eles cantam, eles tocam tamborim, né? Eles dançam, mas ao primeiro sinal de batalha, de tribulação, eles voltam a mente ao Egito. Eles estavam com o coração parte em Deus apenas e parte no passado deles, parte na vida deles, parte neles mesmos. Né? E isso é muito interessante, porque, e isso eu acho legal pensar, o coração dividido proporciona distração com as coisas desse mundo e sentimentos contrários a Deus. Sempre isso vai acontecer. Né? O mundo começa a brilhar, as coisas deste mundo começam a brilhar. Aquele teu coração dividido. O coração inteiramente submisso à vontade de Deus. Contudo, encontra em sua palavra, na palavra de Deus, a felicidade, contentamento e satisfação. Irmão, o salmista está nos levando a nós, leitores, a fazermos uma autoanálise de nós mesmos. Será que a palavra de Deus é a nossa paixão, o nosso prazer? Eu lembro da história de um pastor que ele chorava todas as vezes que ele lia a Bíblia. Ele se emocionava. O desejo por estar com ela. Isso é algo maravilhoso. E perceba que esta cena, em partes, parece ser um retorno à primeira, que fala de ser bem-aventurado, aquele que tem prazer, está firme na palavra de Deus, na lei do Senhor. Realmente eu acho que é um desafio para nós hoje. Sabe? Eu não sei em que o cristão hoje tem prazer e tanta alegria. Quando eu vejo teologias como da prosperidade, por exemplo, não me parece que é a palavra que está sendo exaltada. Não me parece que as pessoas estão indo à igreja para as reuniões, para aprender a palavra, para colocá-la em prática. Parece que elas estão indo ali para receber dos benefícios materiais que talvez Deus, na visão deles, possa dar. Ou quando eu vejo teologias como a teologia liberal, que está influenciando tanto as igrejas, e influencia tanto as igrejas, especialmente muitas igrejas reformadas e tradicionais, põe em dúvida a inerrância da palavra de Deus, a grandeza da palavra, a seriedade da palavra. Nós precisamos rever as nossas paixões, as nossas prioridades. Será que a nossa oração ela está cheia de um desejo profundo e sincero por obedecer os mandamentos de Deus? Ou as nossas orações estão apenas cheias de pedidos por coisas, seja até mesmo legítimas, e saúde e bens materiais? Eu não estou falando que isso não deve estar presente nas nossas orações, não é isso. O que eu estou questionando ou trazendo para nós refletirmos é se a nossa oração, se o nosso desejo, antes de mais nada, é levar uma vida de obediência à palavra de Deus.
Porque me parece que é isso que o salmista aqui deseja. Verso 36, segunda parte do texto, da cena. Agora 2 males rondam o coração dele e os seus olhos, e isso faz todo sentido para nós, para isso que nós estamos falando. Perceba que o coração, a oração dele é: eu quero obedecer a tua palavra e não quero que o meu coração esteja inclinado à cobiça, mais aos teus mandamentos. Eu não quero correr atrás daquilo que é vaidade. Desvia os meus olhos dela. Eu quero ter o teu caminho vivo na minha frente, restaurado, brilhando. Primeiro, então, a sua preocupação com a cobiça, né? E a preocupação com a cobiça, aqui cobiça tem a ver com o desejo pelo lucro material e pessoal. O que ele está colocando é o desejo pelo lucro material e pessoal como parte de sua prioridade. Ele diz: eu não quero que esse desejo pelo lucro material e pessoal tome parte da minha prioridade. Antes, eu clamo ao Senhor para que me mantenha na devoção e obediência à sua. Entende? Desejar coisas não é errado. Mas quando a busca por esses desejos se torna a prioridade da sua vida, ao ponto de isso se tornar a prioridade até mesmo das orações, aí a gente está tendo um grande problema. Sua preocupação com o desejo, então, pelo lucro material e pessoal é expulsar isso, né? A ideia aqui de cobiça vai além, contudo, do ganho, ou até mesmo do ganho desonesto. A ideia também de cobiça tem a ver com o ganho sem contemplar o irmão necessitado. Ou seja, os meus desejos são tão voltados somente para mim que eu nem me lembro do meu irmão, do meu próximo. Quanto mais de Deus. Tem um texto que fala disso, que é Ezequiel 33, não sei se você já leu, verso 31, diz assim: eles vêm até você, Deus falando pro profeta, como o povo costuma vir, assentam-se diante de você como meu povo e ouvem as suas palavras, mas não a põem em prática. Com a boca professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona lucro. O que eles faziam? Eles iam ouvir o profeta. Eles se assentavam para ouvir a palavra do profeta. Mas o coração deles estava nas coisas materiais deste mundo. Então, a palavra do profeta, chamado do profeta ao arrependimento, à submissão, à obediência a Deus, não fazia efeito, irmãos, não fazia efeito. Grave o que eu vou dizer. Se o teu coração prioriza as coisas materiais deste mundo, se o teu coração prioriza apenas ou prioritariamente o seu conforto, o seu lazer, o seu ganho, escute o que eu vou dizer. A palavra de Deus vai fazer muito pouco efeito na tua vida. Você vai ouvir e não vai entender. Mas quando o coração prioriza a Deus, as coisas são diferentes. Lembram-se lá de Atos, escrito por Lucas, quando eles se converteram, diz o texto, que eles vendiam propriedades e davam o dinheiro aos apóstolos para eles distribuírem para as pessoas que necessitavam.
Um coração que prioriza a Deus e a palavra e a obediência à palavra. Lá em Atos diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam no ensino, no aprendizado e no agir segundo a palavra de Deus, na obediência aos mandamentos. Quando isso é prioridade do seu coração, isso se expressa na sua oração, aquilo que é material se torna vazio, supérfluo, vaidade. Que é o que ele pontua no segundo mal aqui, a vaidade. O salmista quer ter vivo, brilhante diante dos seus olhos, o caminho de Deus, e não o caminho de ídolos inúteis. Esse princípio que lemos aqui, quando ele fala, né? Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, mas vivifica-me no teu caminho. Me faz lembrar o texto de Deuteronômio 6, verso 4, quando ele diz: ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Depois ele continua: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, coração inteiro. De toda a tua alma, de todas as tuas emoções, de todas as suas forças, toda a parte física, racional, de tudo. Entende? Entenda isso. Tudo o que toma o lugar de Deus é ídolo. Ou, como diz o texto aqui, vaidade. E o salmista está reconhecendo que elementos visíveis podem se tornar ídolos. Bens materiais. A nossa religiosidade. Muitas pessoas têm a religião, a estrutura religiosa, como um Deus de si. Nada pode mudar. Tem que ser do jeito dela. Né? E aí a gente ouve, você deve ter ouvido, né? O tradicional fala uma coisa, o pentecostal fala outra, né? Tem que gritar, o outro tem que cantar hino, e vira uma coisa. Tudo isso é idolatria religiosa. A idolatria por pessoas. Sim. Por marido, por esposa, por filho. Que tomam o lugar de Deus nas nossas prioridades. Até mesmo a posição social se torna vaidade, ídolos vazios. É disso que o texto está falando. Então o verso 38 vem para nos chamar para aquilo que é promessa de Deus. Promessa de Deus. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui para facilitar. Papel. Verso 38, confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. O salmista então quer, e aqui esse verbo confirma, ele no original é ficar em pé, ou estar em pé. O salmista quer estar em pé, como alguém preparado para receber as promessas de Deus, certo de que aquilo que vem do Senhor e o que vem dele é perfeitamente bom para ele. Preste bem atenção, ele não precisa cobiçar. Ele não precisa ter vaidade, ele não precisa ter ídolos, o salmista diz. Ele precisa ser temente a Deus, priorizar o Senhor. E Deus, em sua infinita fidelidade e bondade, ele cumprirá as promessas e entregará as promessas a ele. O Salmo 128 fala exatamente dessas promessas. E eu quero ler isso com você. Se você está com ele aí, facinho, perto de você. Eu vou ler junto aqui, vou ler na minha Bíblia aqui. Leia aí, Salmo 128. Olha que interessante. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Percebe que parece muito com o que a gente está falando? No trabalho de suas mãos, do trabalho de suas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. É disso que o salmista está falando aqui e aqui. Ou seja, eu vou priorizar a Deus. E eu tenho certeza de que tudo
toda promessa de Deus vai se cumprir na minha vida. Ele fala da família, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Olha que interessante, ele fala que a família vai ser abençoada. Lógico, naquele contexto, a bênção para a família era muitos filhos, né? Uma esposa que desse muitos filhos para o marido, né? Talvez hoje essa bênção à família seja diferente, mas a promessa é a mesma, abençoar o lar. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Quando o salmista então traz essa confirma ao teu servo as tuas promessas, ele está dizendo isso: priorize o Senhor e certamente as promessas acontecerão. Irmãos, isso é muito interessante. Nós não precisamos fazer uma lista de pedidos ao Senhor, de necessidades ao Senhor, de interesses ao Senhor. Isso é vaidade, isso é cobiça. Deus sabe de tudo que você necessita. Você é capaz de abrir mão dessa ansiedade, desse controle de Deus, tentativa de controle de Deus, para dizer: Deus, eu quero isso. Para dizer: Deus, eu quero apenas obedecer a tua palavra. Me ensina a obedecer a tua palavra. Pastor, mas eu estou ansioso. Há uma situação que me deixa ansioso. O que eu faço? Vamos lá para Paulo, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam feitas as suas petições com súplicas e ações de graça. Pai, essa situação está aqui, eu coloco ela nas tuas mãos, faz a tua vontade. E eu quero então descansar e confiar em ti, para que eu possa buscar uma vida de obediência ao Senhor. Muito bom. O texto continua, nós já estamos acabando ele. Afasta de mim a afronta que me causa medo, porque os teus juízos são bons. Essa ideia de bondade é maravilhosa. Seu clamor agora é para que é o medo que ele tem do desprezo das pessoas. Interessante aqui refletir um pouquinho nessa ideia daquilo que causa medo, né? Essa palavra afronta pode ser a palavra desprezo também. O que parece o seu temor é cair novamente. Lembra que a gente falou que a cena seguinte vem de uma melodia de confissão? Agora talvez ele está clamando tanto a Deus que ele quer obedecer, que ele quer praticar. Mas o medo dele é cair novamente e ser apontado como alguém que não vive, de fato, o que representa ser um servo de Deus. Você diz que se converteu. Você foi batizado. Você fez a sua pública profissão de fé. Você é membro de uma igreja protestante, de uma igreja evangélica, de uma igreja cristã. Você diz que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Que Deus é o único Senhor da sua vida. E você disse isso para todo mundo. A pergunta é: mas quando as pessoas observam a tua vida, o que você diz sobre você confirma de fato que você é? Estamos vendo aí o caso aí da mulher lá que está sendo, diz que é pastora, não sei, parece que envenenou o marido. E tá todo mundo falando dos evangélicos. Né? Mas a gente tem que olhar para nós. Se a nossa vida realmente é compatível com a vida que falamos ter. O medo dele é porque os juízos de Deus, a palavra de Deus é tão boa. Isso é tão bom. Está dizendo, é tudo tão bom. Eu não quero passar por essa vergonha. Das pessoas dizerem: ah, mas você está errando aqui, errando ali.
Deu para entender isso, irmãos? Então, verso 40, o último, eu achei ele lindo, lindo, lindo. Essa tradução que eu usei, eu não olhei outras, talvez tenha outras traduções, mas ele usa o verbo suspirar aqui, e eu gostei dela por isso. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. E, por fim, com certeza, a expressão mais forte de seu ser. A ideia de suspirar é a ideia de anelar. É um desejo intenso pela palavra de Deus, pelos preceitos de Deus. Esse verbo só aparece aqui no Salmo 119. A tradução me faz lembrar o Salmo 42, né? Que fala da corça suspira pelas águas, o desejo dela pelas águas. A sede da corça pelas águas, a nossa sede pelas águas, a palavra como aquela água que sacia totalmente a nossa sede. Como é bom estar com sede e tomar água. Volta a história, a ideia da nossa vida de oração. É um desejo por viver a palavra. Seu desejo o faz clamar para que o padrão, e a palavra justiça, ela traz a ideia do padrão de vida de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o justo. Por que ele é justo? Porque ele vive o padrão de Deus. O padrão de Deus, ele encaixou a vida dele ao padrão de Deus. Perfeitamente. E ele quer isso, que a sua vida, que o padrão de vida de Deus molde a sua vida. A ideia de vivifica-me, restaura-me de modo que eu esteja modelado por sua justiça, pela sua maneira de ser e de viver. Esse é o maior desejo do salmista. E essa é a oração que ecoa no coração desse salmista. Esta é a oração que ecoa ali dentro. A oração faz parte da nossa vida, irmãos. Mas para entrarmos na presença de Deus, precisamos fazer uma análise sincera do nosso coração, das nossas intenções, dos desejos que nos impulsionam a entrar na presença de Deus. E Deus conhece o profundo, íntimo dos nossos desejos. E sabe quando os nossos desejos são egoístas, são maus, são vaidade, são frutos de uma cobiça, de idolatria. E lá em Tiago, Deus diz, Tiago fala assim, pedis não recebeis porque pedis mal. Vocês pedem só para usufruir de prazeres pessoais. Pedis e não recebeis. Mas o salmista aqui nos ensina como de fato orar e entrar na presença de Deus. E o que de fato buscar, irmão. Creia nisso que eu vou dizer agora. Busque de Deus ajuda a obedecer os mandamentos. O resto, meu irmão, vem tudo. Vive uma vida de obediência. Que a sua oração seja essa busca. Porque Deus tem de fato cuidado das nossas vidas. Deus tem cuidado de você. Deus cuida de você porque Ele te ama. Sempre te quer bem. Amém, queridos? Irmãos amados, eu falo gíria, né? Cara, irmãos, que texto forte. Hoje foi assim já desde ontem eu venho meditando no texto, e hoje eu sentei para escrever, e olha, realmente mexe com o nosso interior. Eu não sei se mexe com o seu. O meu mexe muito, muito mesmo, né? Que Deus realmente nos abençoe. Deus realmente possa nos iluminar na compreensão desse texto. Amém, queridos? Que bom você ficar comigo até agora. Que bênção. Espero que a gente continue.
Vamos ficar firme. Ontem eu tava assistindo a live do meu irmão lá, do Josué, falando, Edu, fica firme. Eu tô aí, tô firme. Vamos ficar firme, irmãos. Vamos ficar firme. Eu tô lendo um livro maravilhoso. Eu tenho ele em PDF. Quem quiser, me chama depois no inbox. Eu encaminho para você. É um livro que, assim, tem sido realmente edificante para mim. Que é A Genuína Experiência Espiritual, do Jonathan Edwards. Eu sou um seguidor dos puritanos. Toda a literatura sobre os puritanos, eu sou apaixonado, né? E os puritanos, o movimento puritano foi muito, e até hoje é muito criticado, não porque ele era um movimento ruim, mas porque as pessoas não conhecem o movimento puritano. Tem que ler o movimento puritano, né? Leia Entre os Gigantes de Deus, J.I. Packer, por exemplo, você vai conhecer muito. David Wilkerson escreve também sobre o movimento puritano. É maravilhoso. Leia a história do movimento puritano. O movimento puritano é um movimento de santificação. É um movimento de trazer a igreja que estava mundanizada, ou seja, as pessoas eram só religiosas e o mundo entrava nele. Os puritanos começam a dizer, não, vamos voltar para a palavra de Deus. É maravilhoso, é lindo. A gente tem, e eu convido a todos a olhar com carinho esses textos. Amém, queridos? Quinta-feira estamos de volta. Medite, compartilhe. Deixa eu te falar uma coisa. Se essa live foi bênção na tua vida, a gente comentou aqui, de alguma forma edificou o teu coração. Você que tem seu Facebook, aqui no Instagram, marque no Instagram, né, pessoas, marque no Facebook pessoas, compartilhe essa palavra com as pessoas que você conhece, com os teus irmãos em Cristo. Hein? A gente tem que levar a mensagem até o coração das pessoas. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, pela tua palavra mais uma vez. Eu quero orar pela vida dos meus irmãos, para que o Senhor, ó Pai, os conduza de uma forma toda especial, Pai, a compreender, ó Deus, a verdadeira vida de oração, Pai. E que o Senhor, ó Pai, derrame das tuas promessas, aquelas que o Senhor prometeu aos que te temem. E o Senhor, ó Pai, proteja, ó Deus, cada vida, conforte cada vida que perdeu um ente querido ou emprego. Pai, ajuda a nossa cidade, ajuda o nosso país, ajuda a vida das pessoas. Ó Senhor, colocamos o nosso coração nas tuas mãos, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, o teu caminho. Guia-nos pelo teu caminho, pelo caminho dos teus mandamentos. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém, obrigado aí meus irmãos do Instagram, ficou conosco aí a Bruna, o Didio tá aqui também. Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado pela tua presença. Não esqueça então, quinta-feira estaremos de volta aqui, mais uma vez, com o nosso papo de discípulo. Amém? Eu acho que é isso. Mais aviso. É isso aí. Deus abençoe a todos. Obrigado pela presença de todos, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.